Às vezes é comum descobrir que algumas de nossas plantas apresentam áreas ou marcas de ressecamento nas pontas ou bordas. Neste vídeo do canal Nossa Ecologia, explicamos as 5 causas mais comuns para as pontas das folhas secas. Estresse devido à falta de água. Isso não significa necessariamente que você está regando pouco. Suas raízes podem não ser capazes de absorver a água porque o substrato não é adequado. Se você notar que o substrato está muito seco, a primeira coisa que deve fazer é aumentar ligeiramente a frequência de rega, mas não de maneira muito drástica, pois você poderá causar o efeito oposto. Certifique-se de que a terra não fique encharcada e remova o excesso de água se a planta estiver em um vaso com drenagem. Se o que acontece é que o substrato tem uma drenagem muito alta, as raízes da planta não terão tempo de absorver a água, mesmo que você regue com frequência. Isso geralmente ocorre em terras muito arenosas, que irão valorizar sua contribuição de materiais como turfa ou humus de minhoca, com uma contribuição de matéria orgânica rica que também ajudará a melhorar a capacidade da mistura de reter água. Acima, explicamos como fazer adubo orgânico caseiro. Outra opção é usar uma boa quantidade de vermiculita e perlita que vão ajudar muito na retenção e liberação de umidade. Tensão de raízes firmes. Se sua planta está em um vaso e suas raízes ocuparam todo o espaço disponível, elas acabarão se comprimindo tanto que formarão uma massa sólida incapaz de absorver água. Para resolver isso, basta transplantá-la para um vaso maior, com um novo substrato adequado. Se as raízes estiverem juntas e compactadas, você precisará soltá-las cuidadosamente com as mãos e podá-las, se necessário. As raízes também podem se apertar quando plantadas sem um recipiente, especialmente em terras argilosas muito pesadas. Nestes casos, será necessário transplantar, seja para outro local ou retirá-la, aliviar a terra e as próprias raízes a uma distância considerável e devolvê-la ao seu lugar. E antes de continuar, vamos a um rápido quiz. A seguinte afirmação é verdadeira ou falsa? As raízes de algumas plantas são comestíveis. Isso é verdadeiro ou falso? Pense nisso porque no final do vídeo você vai saber a resposta certa. Tensão de raízes danificadas. O excesso de água causa sérios danos à planta. Assim como uma planta seca pode ser facilmente revivida por irrigação, uma que foi afogada terá sofrido danos à raiz, apodrecimento e áreas mortas. Nestes casos, será necessário retirar a planta e podar as áreas danificadas, além de reduzir a rega ou transplantar a planta para um substrato com melhor drenagem. Use uma mistura leve, adicionando partes iguais de turfa, fibra de coco e humus de minhoca. Tensão de tração. Algumas plantas precisam de circulação de ar para ficarem saudáveis, enquanto outras espécies, principalmente aquelas que requerem ambientes úmidos, não as toleram. Se a planta estiver em uma área com correntes de ar e suas folhas ou bordas ficarem marrons, provavelmente este é o problema. Para evitar isso, leve a planta para uma área mais abrigada, protegida das correntes e sem grudar nas paredes. Tensão solar. Um local muito claro também pode causar ressecamento das folhas, especialmente se a planta não foi submetida a alguns dias de aclimatação à meia sombra. Se sua planta está se queimando com o sol, leve-a para um local com pouca luz por alguns dias e observe sua evolução. Se você quiser conhecer 10 plantas para jardins resistentes ao frio e ao calor, não perca este vídeo que deixamos aqui para você. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou nisso? A resposta correta é a A. As raízes de muitas plantas são comestíveis. A cenoura é um bom exemplo. E aí, descobriu qual pode ser o motivo para as pontas secas das plantas? Até o próximo vídeo do canal Nossa Ecologia.